Você já se pegou observando arquiteturas, monumentos, esculturas, painéis, mobiliários, pinturas, enfim, alguma obra de arte que está lá em Brasília? Essas que aparecem nos noticiários, principalmente os políticos? E você já se perguntou que obras são essas? Quem fez? Como fez? Quando fez? E por que fez? Pois é, quando acompanhamos o noticiário político, vemos muitas imagens de Brasília com repórteres próximos ou em frente a edifícios modernistas ou obras de artes assim bem diferentonas. É comum que durante a apresentação de uma matéria apareça a imagem do edifício, do equipamento público a que se refere o tema, como o Congresso Nacional, o STF. Mas você reconhece, você sabe identificar? Se isso lhe interessa, fique aqui. Algumas vezes nessas matérias, as obras e autores são mencionados, mas bem raramente. Além da arquitetura vistosa, também tem peças de design, de mobiliários modernistas e de outras épocas e estéticas, como cadeiras, escrivaninhas e objetos decorativos raros, como o relógio que todos vimos sendo destruído no 8 de janeiro. Trata-se do relógio Balthazar Martinot, produzido no fim do século XVIII e doado a Dom João VI pela corte de Luís XIV da França, de valor inestimável e provavelmente sem recuperação. Precisamos entender que tudo isso é patrimônio do povo brasileiro, que podemos conhecer, valorizar e preservar. Nesse conteúdo, nós faremos isso. Conheceremos alguns projetos arquitetônicos e obras de arte que compõem esse acervo tão importante, seus criadores e algumas curiosidades bem interessantes. Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. Meu objetivo com o canal Olho de Artista é contribuir para desbloquear, ativar, amplificar e potencializar o seu olho de artista, que todos nós temos, sejamos nós artistas ou apreciadores da arte. Bom, estas imagens de Brasília, com a sua arte, sua arquitetura, sempre me chamaram a atenção. Como eu não conheço pessoalmente, resolvi buscar informações sobre esse acervo e sua história. Encontrei tantas coisas interessantes que eu resolvi compartilhar com você. E eu tenho certeza que você irá se surpreender, assim como eu. E é claro, você também pode dar a sua contribuição, trazendo novos dados, comentando, curtindo, compartilhando. E para não esquecer, que tal dar uma curtidinha agora? Vai lá! Agradeço muito. Vamos nessa? Então, qual o primeiro passo? É conhecer. Vamos ver um pouquinho mais de perto, identificando o Criador e criatura? Vamos dar uma garimpada juntos? Mas não podemos apenas ver as obras assim, isolada, aleatoriamente, sem conhecer minimamente a história, a origem da cidade. Concorda? Ficaria muito vago e solto e não é isso que você quer, eu tenho certeza. Para contextualizar um pouquinho, vamos fazer um breve resumo sem considerar questões políticas, financeiras, de exploração trabalhista, custos, desgastes, etc, etc, etc.
porque aí nós entraríamos numa toca de coelho sem fim. E não é o caso agora, beleza? Mas num contexto mais amplo, essas questões não podem e não devem ser ignoradas. Então, vamos bem do comecinho. Brasília é a capital federal do Brasil. Olha onde ela fica. Ela está localizada no Planalto Central. O que é Planalto Central? Planalto Central é a região que está localizada na porção central do país e abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Minas Gerais. E Brasília está localizada na região Centro-Oeste e é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo ela a menor delas. Tem sua própria bandeira e brasão. Claro que cada aspecto foi pensado e tem lá o seu sentido, e eu não vou entrar em detalhes, mas esse Ventures Ventis, que está em latim, significa aos ventos que hão de vir. Ok, mas como surgiu Brasília? Você sabe que antes a capital era o Rio de Janeiro, localizada na região sudeste, e é a quarta menor unidade da federação. Vê como está banhada pelo Oceano Atlântico? Isso é vulnerabilidade em situação de guerra. Guarde essa informação. E antes disso, em 1763, a capital era Salvador e foi transferida para o Rio de Janeiro, ficando assim até 1960, quando foi então transferida para Brasília. Agora, de onde surgiu essa ideia mirabolante de deslocar a capital do país do Rio de Janeiro, onde já havia toda uma estrutura, para o Planalto Central, para o meio do nada, num lugar onde não existia cidade alguma e precisava, portanto, ser construída do zero? Pense nas implicações disso. Mas de onde veio essa ideia iluminada? Qual foi o gênio? Quer ver que interessante? Essa ideia vem lá do século XIX. Diz que José Bonifácio de Andrade e Silva, lembra dele? Conhecido como o patrono da independência do Brasil, lá em 1823, apresentou a sugestão de transferência da capital para o Planalto Central, com o objetivo de proteger de ataques estrangeiros, visto que o Rio de Janeiro fica onde? No litoral, portanto, mais exposto a ataques. Lembra da vulnerabilidade? Pois bem, a ideia não foi acolhida. Devem ter achado assim coisa de doido e ela foi engavetada durante todo o regime monárquico. Lembra? Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, a ideia ficou lá guardadinha por 66 anos, até a proclamação da República em 1889, que, com a nova Constituição de 1891, foi desengavetada, parecendo assim fazer algum sentido, tirou-se a poeira e iniciaram-se pesquisas, explorações e preparativos. E assim seguiu essa toada nos governos de Floriano Peixoto, Epitácio Pessoa, Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Vargas.
Teve uma nova Constituição em 1946, que também considerava essa ideia, essa proposta, essa sugestão. Durante todo esse tempo, essa ideia ficou em banho-maria, cozinhando em fogo branco. Até que, em 1954, Juscelino Kubitschek de Oliveira, um médico, urologista, ex-deputado federal, ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-governador de Minas Gerais, com o seu vice João Goulart, em plena campanha à presidência da República, levantam essa bandeira, a de transferir a capital, e prometem um desenvolvimento de 50 anos em 5, com o slogan 50 em 5. Na época, o mandato de presidente era de 5 anos e não havia a reeleição. O argumento era o desenvolvimento do interior, a integração do país, o desenvolvimento econômico. Juscelino ficou conhecido como o pai do Brasil moderno. Mas nem vamos falar sobre as dívidas internas, externas, inflação, arroxo salarial, etc. Bom, em 1965, ele tentou voltar, mas já havia ocorrido o quê? O golpe militar de 1964 e não rolou. Bom, essa introdução toda foi para nos situarmos. E você viu como não é do nada, num rompante, num estalo, a coisa veio se arrastando por anos, mais de 100 anos. Teve uma série de situações, de interesses, de considerações políticas, econômicas, etc., que não vamos abordar aqui. Enfim, Brasília foi planejada e construída, diferente da maioria das cidades que surgem como? Organicamente, a partir de uma vila, uma igrejinha, um pequeno comércio. Segundo eu apurei, 4 nomes foram responsáveis por essa façanha: Juscelino Kubitschek, o presidente; Israel Pinheiro da Silva, diretor da Nova Cap, que era a empresa de construção e foi o primeiro prefeito do Distrito Federal; Lúcio Costa, realizador do projeto urbanístico da cidade; e Oscar Niemeyer, arquiteto que idealizou os principais prédios. E detalhe, ele faleceu aos 105 anos. Então ele produziu muito, além do paisagista Roberto Burle Marx. E como tudo isso aconteceu? Para começar, houve um concurso nacional para a criação do projeto urbanístico da capital, vencido pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa, que criou o Plano Piloto, que foi originalmente inspirado no Sinal da Cruz. Esse foi o esboço do projeto, mas posteriormente um dos eixos foi arqueado para se adaptar ao relevo, ficando assim com formato de avião. Mesmo lembrando um avião, há quem diga que Lúcio Costa se irritava com a comparação. Nesse processo de construção da nova cidade, vieram pessoas de muitas regiões do país, cumprindo todas as funções, especialmente a mão de obra. Esses operários eram chamados de candangos. Um ex-operário disse que o presidente Juscelino, sempre afável e sorridente, dizia ser ele o candango número 1.
O termo candango tem origem africana e era usada pelos escravizados para se referirem aos senhores portugueses. Posteriormente passou a ser sinônimo de cafuzo, que é o mestiço do negro com o índio. Mas aos poucos, com alguma resistência aqui e ali, passou a ser um termo ostentado com orgulho. Esses trabalhadores fizeram brotar uma cidade linda, ambiciosa e imponente sob a batuta de J.K., Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, inaugurada em 21 de abril de 1960. Vale a pena lembrar que tudo isso acontecia no período pós-Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. O país vivia o período dito Anos Dourados, que foi um período de grandes transformações sociais, econômicas, urbanas e comportamentais. O país estava no processo de industrialização, principalmente com a indústria automobilística na região do ABC Paulista, provocando um forte processo de êxodo rural, levando um grande número de pessoas dos campos para as cidades, causando o quê? Crescimento desordenado, trazendo inúmeros problemas sociais, de saúde, habitação, desemprego, educação, que seguem até hoje. Também houve grandes investimentos em construção de rodovias, hidrelétricas, aeroportos, houve a expansão dos meios de comunicação, rádio, cinema, TV. Em 1950, foi inaugurada a TV Tupi, em São Paulo, o primeiro canal de televisão brasileiro. Enfim, o país estava em franco processo de modernização. E, claro, ia se distanciando do modelo rural e se aproximando cada vez mais do que? Do modelo capitalista norte-americano, com acesso a eletrodomésticos, cosméticos, etc., seguindo padrões de beleza como das atrizes Brigitte Bardot e Marilyn Monroe. O país estava rumo ao progresso. Bom, agora que já temos uma ideia, vamos chegando ao ponto que nos interessa nesse conteúdo. Iniciando pela arquitetura, que é a porta de entrada, e segue um padrão modernista, orquestrado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Mas como surgiu esse conceito de arquitetura modernista? De onde terá vindo isso? Houve uma grande influência do arquiteto franco-suíço Charles-Édouard Jean-Gris, mais conhecido pelo pseudônimo Le Corbusier. Basicamente, ele foi o pioneiro da arquitetura modernista, revolucionária, com conceitos como racionalidade, funcionalidade, espaços amplos, janelas amplas para melhor aproveitamento da luz natural, uso de concreto armado, entre muitos outros aspectos. Le Corbusier tem projetos em vários países e no mínimo 17 deles estão na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Como essas duas obras, e observe bem, Villa Savoie, na França, e Habitação em Marsella, também na França, construída após a Segunda Guerra Mundial e ficou conhecida como a Cidade Radiante.
Enfim, ele foi odiado por muitos e amado por tantos outros. Entre Le Corbusier e Oscar Niemeyer, houve uma troca de influências. Porém, Le Corbusier defendia as linhas retas. Reconheceu a escultura O Pensador de Rodin? E Niemeyer, como sabemos, amava as linhas curvas. O arquiteto Lúcio Costa, que foi o vencedor do projeto do plano piloto, foi professor de Oscar Niemeyer e juntos compartilharam projetos com influências de Le Corbusier. Viu como o conceito foi desenvolvido e fundamentado? Tem todo um processo, um caminho, desdobramentos. Então, é muito comum vermos imagens dos edifícios monumentais em Brasília que nem sempre identificamos, porém percebemos claramente certas características, um padrão, que é o que? A estética modernista, bem diferente da estética neoclássica ou da posteriormente eclética, que é a mistura de diferentes estilos que ocorreu no momento de transição para a arquitetura modernista. Quer ver? Reconhece essa? Estação da Luz, que abriga o Museu da Língua Portuguesa na cidade de São Paulo. Passou por 3 versões e essa foi inaugurada em 1901. Teatro Municipal do Rio de Janeiro, inaugurado em 1909. E Teatro Municipal de São Paulo, mistura a arquitetura barroca, renascentista e Art Nouveau. Foi inaugurado em 1911. São edificações magníficas, grandiosas, imponentes, pesadas, austeras, e suponho tenham demandado uma quantidade maior de material, até mais nobres e caros, maior número de operários e mais tempo no processo de construção do que demanda a arquitetura modernista. Além de serem modelos europeus que talvez não sejam adequados às condições do Brasil, a depender da região, lógico. Claro que são lindas e devem ser preservadas, mas vamos comparar a arquitetura modernista e ver, por exemplo, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, que parece o quê? Uma caixa sustentada por essas colunas laterais, deixando esse incrível vão livre. Foi projetado pela arquiteta Bobardi, inaugurado em 1947. Não é muito mais simples e limpo? Agora que já temos uma noção geral da estética modernista, vamos conhecer alguns dos edifícios que compõem o complexo arquitetônico de Brasília, suas funções e criadores. Eu não vou me deter a detalhes por conta do tempo, porém cada projeto tem as suas especificidades e curiosidades. Então, vamos ver só 21 dos projetos arquitetônicos de Brasília, um mais espetacular do que o outro. E veja se você reconhece. 21º, Eixo Monumental. É uma larga, reta e longa avenida de 16 quilômetros que fica no centro do plano piloto, ligando o lado leste ao oeste, onde se localizam muitos edifícios e monumentos importantes. Projeto do arquiteto e urbanista
Lúcio Costa. 20º, Praça dos Três Poderes. Um amplo espaço que contém os edifícios dos poderes executivo, judiciário e legislativo, que depois veremos separadamente. Projeto Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. 19º, Esplanada dos Ministérios. É ocupada por funcionários do governo durante o dia. É conhecida por seus edifícios modernistas. Sede do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio Itamaraty e o Palácio da Justiça, que também veremos depois. Projeto Oscar Niemeyer. 18º, Superior Tribunal de Justiça, é o STJ. É o órgão do Poder Judiciário do Brasil que assegura efetivamente a uniformidade da interpretação da legislação federal. Projeto Oscar Niemeyer. Observe essa fachada toda diferentona. É obra da artista plástica francesa e radicada em Pernambuco, Marianne Perretti, a única mulher a integrar a equipe de Oscar Niemeyer para atuar em Brasília. 17º, sede da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Órgão público de onde despacha quem? O Procurador-Geral da República, o vice e os subprocuradores. Reconheceu? Observe que curioso, tem formas arredondadas e concreto aparente. Na verdade, é um conjunto de 6 blocos interligados por passarelas e pelo subsolo. Apesar de planejada por Lúcio Costa, só foi iniciada em 1996 e inaugurada em 2002, aparentemente por conta da complexidade tecnológica do projeto. É patrimônio cultural da humanidade. E claro, além da forma, a fachada envidraçada de 3 dos edifícios, com o revestimento chamado de pele de vidro, atrai bastante atenção. Projeto Oscar Niemeyer. 16º, Panteão da Pátria ou Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves. É um memorial cívico destinado a homenagear heróis e heroínas nacionais que, de algum modo, serviram para o engrandecimento da nação brasileira. Projeto Oscar Niemeyer. 15º, Memorial JK. É um museu, um mausoléu e centro cultural brasileiro construído para homenagear o 21º presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Em seu interior, os visitantes podem ver fotos e objetos da vida de Juscelino e Sara Kubitschek, como a faixa presidencial e as roupas usadas por eles na posse, além do túmulo do ex-presidente. Projeto Oscar Niemeyer. 14º, Ponte JK, ou Terceira Ponte. É uma homenagem a Juscelino Kubitschek. Liga o lado sul Paranoá e São Sebastião à parte central de Brasília, inaugurada em 2002. Observe que estrutura linda com esses 3 arcos. Projeto pode parecer, mas não é de Oscar Niemeyer, e sim de Alexandre Chan e Mário Vila Verde. 13º, Memorial dos Povos Indígenas. É um museu dedicado à cultura indígena brasileira. Foi construído em 1987.
ficou uns tempos fechado e retomou as atividades em 1999. Foi idealizado pelo casal de antropólogos Berta Gleiser Ribeiro e Darcy Ribeiro. Projeto Oscar Niemeyer. 12º, Museu Nacional da República Onestino Guimarães. É um museu administrado pelo governo do Distrito Federal junto com a Biblioteca Nacional, formando o Complexo Cultural da República João Herculino. Projeto Oscar Niemeyer. 11º, Biblioteca Nacional de Brasília, ou Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola. O projeto inicial foi de Lúcio Costa, porém entre perrengues e decretos arrastou-se por 40 anos, até que, com o projeto de Oscar Niemeyer, a biblioteca foi construída e concluída em 2006 e aberta ao público em 2009. 10º, Tribunal de Contas do Distrito Federal. É um órgão autônomo vinculado ao Poder Legislativo Distrital exercido pela Câmara Legislativa, sendo incumbido de auxiliá-la tecnicamente no controle externo das contas públicas. Projeto Renato Alvarenga. 9º, Palácio do Buriti, 1969. Buriti é a planta símbolo de Brasília. O palácio é a sede do Poder Executivo do Governo do Distrito Federal. Projeto Nauro Jorge Esteves. 8º, Palácio Itamaraty, conhecido também como Palácio dos Arcos. É a sede dos Ministérios das Relações Exteriores do Brasil. Viu que tem uma coisinha ali na frente? Depois nós vamos falar sobre a treta que isso deu. 7º, Palácio do Jaburu. É a residência oficial do vice-presidente da República. Projeto Oscar Niemeyer. 6º, Palácio da Alvorada. É a residência oficial do presidente da República, situado às margens do Lago Paranoá. Seu primeiro edifício foi inaugurado em 1958. Projeto Oscar Niemeyer. 5º, Palácio do Planalto, sede do Executivo Federal, lugar de trabalho do presidente da República, e também abriga Casa Civil, Secretaria-Geral e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Projeto Oscar Niemeyer. 4º, Palácio do Supremo Tribunal Federal, ou STF, que é a sede da Corte Máxima do Judiciário. É a instância superior, a última instância do Poder Judiciário brasileiro. Reconhece a escultura à frente? Projeto Oscar Niemeyer. 3º, Igreja Nossa Senhora de Fátima. Sua arquitetura faz referência a um chapéu de freira, que veremos com detalhes depois. Projeto Oscar Niemeyer. 2. Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, ou Catedral de Brasília. É um templo católico. Projeto Oscar Niemeyer. A estrutura ficou pronta em 1960, porém foi totalmente concluída em 1970. Curiosidade: há quem veja no formato da catedral uma coroa de espinhos, porém o próprio autor, Oscar Niemeyer, disse: pensei que a catedral pudesse refletir
como uma grande escultura, uma ideia religiosa, um momento de oração, por exemplo. Projetei-a circular com colunas curvas que se elevam para o céu, como um gesto de reclamo e comunicação. Outra curiosidade: os sinos em frente à catedral foram doados pelo governo da Espanha. E, finalmente, o número 1, o que é provavelmente o maior cartão postal de Brasília, que é o Palácio do Congresso Nacional, ou só Congresso Nacional, que é a sede do Legislativo Federal. Abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O palácio consiste em um edifício principal na horizontal, que serve de plataforma para as cúpulas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Projeto Oscar Niemeyer. Esse é o famoso esboço de Niemeyer. Em 2007, no centenário de Oscar Niemeyer, ainda vivo, o Instituto Histórico Artístico Nacional tombou o edifício que já era considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde 1987. Sobre arquitetura, Niemeyer diz: a arquitetura não consiste em uma simples questão de engenharia, mas uma manifestação do espírito, da imaginação e da poesia. E aí, gostou? Reconheceu todos? Qual você gosta mais? Compartilhe aí nos comentários. Pois bem, evidentemente que Brasília não se limita a esses cartões postais. É muito mais. É a sua gente, a sua cultura, seu sotaque, suas especificidades. Uma identidade própria criada com o resultado de uma grande mescla que ocorre desde o processo da construção da cidade. Brasília é a mistura do Brasil, que já está na sua terceira geração. Mas nós aqui, nesse conteúdo, vamos nos concentrar no aspecto artístico, buscando conhecer e identificar algumas dessas obras icônicas. Todos esses edifícios e tantos outros abrigam interna e externamente inúmeras obras de arte de valor inestimável. Muitas delas foram encomendadas ou doadas por artistas, ou por autoridades, chefes de Estado. Precisamos lembrar que, artisticamente, nesse momento, predominava a estética modernista. E esse foi o conceito aplicado na construção de Brasília desde a estrutura e planejamento urbanístico até a instalação de monumentos e cada uma das obras de arte. Tudo foi meticulosamente pensado.